dando uma olhada em terapias diferenciadas que estavam aparecendo e eu conheci uma neuropsicóloga e comecei a acompanhar o material dela e falei, gente do céu, nunca vi um material assim tão cristão. Como é que pode essa mulher ela não tá vindo por uma linha de Freud, nem por uma linha de Jung, ela não tá usando psicanálise e outras coisas. Gente, nada contra outras linhas, mas era muito, mas muito teológica a linha dela. De muita influência, inclusive, de muito impacto. Sim. O material que ela estava trazendo. Ela é uma pessoa, assim, que tem um trabalho muito transformador. Eu comprei parte do trabalho dela, acompanhei alguma coisa e achei interessante, mas ela não se manifestava religiosamente nesse sentido. Aí eu fui investigar de onde que vinha essa terapia dela, o que ela estava aplicando. E eu descobri que era uma terapia tomista, de Tomás de Aquino. Com base em Tomás de Aquino. Falei, gente, como pode? Aonde estava esse negócio? Que eu não tinha visto ainda. Não só ela, né? Eu vi outras pessoas que, como profissionais, estavam dando um testemunho incrível, que eu não estava encontrando no meio protestante, onde a gente estava vivendo. E a gente já estava no meio de um pessoal que entendia, sim, né, que existe não tinha tanto essa mentalidade dualista, né, de que nada no mundo presta e só o que está no céu é bom. Então você tem que ser um excelente profissional porque Deus te fez para viver nesse mundo e viver bem. E isso me levou a abrir os olhos para ver que de repente podia vir alguma coisa boa do meio católico, porque para mim, desde criança, o católico era aquela pessoa fria, distante de Deus, e toda a minha experiência comprovava isso. Eles eram libidinosos, eram libertinos, eram pessoas que se diziam com compromisso com Deus, mas não tinham nenhum. A missa era fria, porque a missa era cheia de liturgias, e a liturgia mostravam só regras e coisas produzidas por homens, então não tinha Deus lá. Essa era a minha percepção do católico, da igreja católica, da vivência católica, né? E essas pessoas começam a mostrar que tem algo diferente. Pessoas de influência, pessoas de impacto, elas não estão fazendo proselitismo, elas não têm a intenção de tentar rebanhar pessoas para a fé. Elas estão apenas vivendo no seu dia. São católicos reais, autênticos, que realmente estão vivendo a sua fé. Isso começou a me chocar, de alguma forma. Nesse interim, ele estava passando o processo dele e trazendo alguns materiais diferentes para casa. E aí, ele trouxe o livro A Imitação de Cristo. Eu nunca tinha lido nenhum material católico muito consistente. E esse é um material católico bem consistente. Quando eu comecei a ler aquele livro e ver as conclusões daqueles padres e frades, eu falei, gente, isso aqui não é coisa de quem não conhece a Deus. Quem realmente não conhece a Deus não tem esse tipo de percepção e essa profundidade de espiritualidade. Como é que pode isso? Sempre me disseram que a igreja católica é rituais e toda... são heresias, mas isso aqui que eu tô vendo é intimidade genuína com Deus. E isso me chocou demais, porque não só eu percebia, como aquilo também estava sendo transformador para mim, estava sendo alimento para minha alma, coisa que eu já não estava encontrando há algum tempo no meio protestante, dentro de todo o conhecimento que nos é oferecido, né? Dentro desse meio evangélico, nós encontramos algumas formas de alimento espiritual, vamos assim dizer. Primeiro, é uma reflexão muito racional. Então você vai encontrar muito material teológico, e isso às vezes torna difícil a conversa com um protestante, com o evangélico, porque eles consomem muito material de reflexão teológica. Então, é como se o evangélico pensasse que ele sabe muita coisa e sabe muito mais do que um católico sabe. Em qualquer post no Instagram, meu, por exemplo, ou da Jana, se você abrir agora, você vai encontrar lá um hater protestante dizendo que nós católicos não sabemos de nada. E você começa a conversar com ele por baixo, uma conversa tranquila, e eles têm uma infinidade de argumentos, uma infinidade de respostas para perguntas que ainda nem foram feitas. E esse é um problema, porque parece que você está alimentando o seu coração, mas você está enchendo a sua mente. A segunda proposta de alimento de um meio protestante é o que está muito em voga hoje, né? A teologia coach. Então, é um afago pro ego. Você é o ponto fraco de Deus. Para tudo que você olhar, Deus vai te dar. Sabe? Aquela coisa absurda, que é uma consequência da autoajuda no meio do evangelicalismo. Deus vira um escravo do cristão, e não é o cristão que, na verdade, se converte a Deus, né? É terrível. O cristão passa a ser Deus e Deus passa a ser servo. Exato, é terrível. É uma inversão, quando é totalmente o contrário, né? Ele é Deus, eu sou servo, né? Não parece, mas isso tá destruindo e minando as pessoas por dentro, e muitas vezes elas não entendem por que elas se sentem tão vazias. Eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu tenho dons, tem N manifestações, mas a pessoa tá morrendo por dentro. Por quê? Porque, na verdade, não é Deus. Nada é consistente. Não é Deus. Ela tá sendo Deus e Deus perdeu o lugar. É um sentimentalismo, Exato. né? Exagerado. E uma terceira proposta de alimento, muito comum também hoje, é um intelectualismo disfarçado por uma cultura, um diálogo com a cultura. Então, você vai nas igrejas, não precisa nem ter parede preta, padre. Sim. Pode ser uma igreja normal, até uma catedral gótica, assim, das igrejas mais históricas. Mas o pastor vai, abre o notebook dele, tem os slides, usa um exemplo de um filme para conversar. É uma palestra muito boa, muito agradável. Você chama boa oratória, um bom diálogo, realmente. Ele faz conexões com a fé, algo da cultura que está acontecendo, algo muito relevante. E isso traz uma sensação de, puxa, olha, que pregação. Sai de lá
Mas, na verdade, é um consumismo, é atiçando, despertando a ideia de consumo nas pessoas. Porque se na semana que vem você voltar para aquela igreja e aquele pastor não estiver lá, poxa, A dopamina não volta. a dopamina não volta. Não, a pregação não foi tão boa hoje, não. Quando que esse pastor vai estar aqui que eu vou voltar? Então, fica essa transição, né? Nessas 3 formas de pregação, nessas 3 formas de vivência cristã, traz a impressão de que o crente está sendo muito bem formado, muito bem trabalhado, está muito próximo de Cristo, está muito próximo dos propósitos de Deus, mas é como se fosse uma bolha de sabão crescendo. É uma camada fina. Quando estoura, você percebe o estrago que está dentro do seu coração. E